paz do Senhor, queridos e abençoados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam muito bem. Sejam bem-vindos ao canal Cristão Influente. Gente, eu dei uma demorada para postar vídeos de novo aqui no canal, mas a justificativa é que eu gravo pelo celular e o meu celular tava com a memória lotada e só agora que eu consegui resolver. Então, agora que eu vou conseguir gravar os vídeos e colocar todos eles em dia. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu quase não falo e a experiência que eu tive e que eu não falei pra ninguém sabe. Após ser curada da depressão e após voltar pra Cristo, no último dia de 2018, uma imensa dúvida surgiu no meu coração. Antes daquele dia, eu nunca havia questionado se Deus vivia, se ele realmente existia. Eu nunca havia questionado. E olha que eu tenho um probleminha com dúvidas. Mas antes daquele dia, eu nunca me perguntei isso. Mas nesse certo dia, 31 de dezembro de 2018, ela entrou fortemente dentro do meu coração. E eu passei a me perguntar, a me questionar se tudo que eu havia sentido e vivido em relação às experiências espirituais, se não havia sido totalmente fruto da minha imaginação. E eu ficava questionando mesmo sem querer, porque na verdade eram pensamentos intrusivos. Eu fiquei pensando assim, nossa, a nossa mente ela tem um poder imenso sobre nós. Se eu precisar tomar um remédio ruim, convencer a minha mente que é um remédio bom, vai ser muito mais fácil engolir ele. Mas uma pergunta não saía da minha mente. Qual o sentido da vida se for pra nascer, crescer, ter filhos, trabalhar, se casar, coisas desse tipo, e por fim morrer e o corpo virar pó? Que sentido tem viver se no final você vai desaparecer como se nunca tivesse existido? Seria melhor nem nascer? E esse questionamento não saía da minha cabeça. E naquele momento que chegou a ser desesperador, porque eu sei que tem mais pessoas que já passaram por isso e sabe como isso é. E naquele momento o suicídio ele passou novamente pela minha cabeça, mas eu me controlei. E eu ficava me lembrando de tudo, sabe? Tudo que eu havia vivido, tudo que eu havia passado. E dentro da minha mente ficava gritando: é tudo coisa da sua imaginação. Tipo assim, era algo muito forte mesmo, que eu não consigo explicar direito pra vocês. Não sei se vocês já viram o filme A Hospedeira, que é um filme baseado no livro de Stephenie Meyer, que fala sobre uma pessoa que invadiu o corpo da outra pessoa, que daí, no caso, ela, tipo assim, ficava dominando o corpo e falando coisas na sua cabeça sem você querer, entendeu? O que eu tava passando naquele momento lembra um pouco desse filme, porque eu não queria pensar aquilo, mas aquilo era intrusivo demais, era forte demais. E eu resolvi ler todos os livros, todos os artigos que eu tinha em mãos, e ainda não era suficiente. Eu comecei a ficar assim tão meio doida que eu comecei a estudar, mas estudar tanto, porque eu tinha em mente que futuramente eu ia ser uma cientista que ia procurar provas da existência de Deus. Olha o quanto isso tava mexendo comigo. E eu conversei com vários pastores, conversei com várias pessoas. Eu comecei a ficar meio paranoica com isso. Eu sempre tive problemas com dúvidas. Eu nunca gostei de ter elas. Imagina naquele tempo em relação a esse tema. Era algo muito, muito ruim. Mas tudo assim, tudo que eu lia, tudo que eu aprendia ainda não era o suficiente. E voltando um pouquinho, eu tava falando do dia 31 de dezembro, né? Eu ia passar a virada de ano na igreja. Então eu resolvi aproveitar a oportunidade e falei assim: se Deus existe mesmo, ele vai usar uma pessoa pra vir falar comigo. Peguei e, eu não contei pra ninguém, eu não expliquei pra ninguém o que eu tava passando. Eu cheguei lá com a cara feliz, assim, disfarçando totalmente o caos que tava dentro de mim. E passou durante o culto, veio uma irmã falar comigo. E depois de um tempo veio outra irmã. E antes do culto acabar veio outra irmã ainda. E eu saí de lá com uma certeza, tipo, Deus existe mesmo. Mas, de novo, veio uma dúvida forte que eu não consigo explicar a dimensão disso, gente. Que veio assim: será? Nos dias seguintes eu passei estudando tudo que eu podia, mas nunca era o suficiente. E após quase um mês estudando, procurando responder todas as minhas dúvidas, eu desisti. Eu resolvi viver sem pensar nisso, né?
E eu fiquei 4 meses e meio assim. E nesses 4 meses e meio, de novo, voltou a dor, a angústia, o desespero, sabe? A infelicidade, voltou tudo. Eu simplesmente sobrevivia, digamos, como se fosse um robô. E certa vez, então, passou pela minha cabeça realizar de novo a automutilação. Só que eu não poderia fazer mais nas pernas, porque era um tempo de calor e as pessoas poderiam ver. Então eu pensei assim, olha, eu nunca fui de usar camisetas curtas, então deixa eu fazer na barriga, porque assim ninguém vai ver. E eu comecei a fazer de novo a automutilação. Aí eu fui pra farmácia, comprei a caixinha de lâminas. E assim, toda vez que eu sentia muita dor, muita angústia, algo que me fizesse sentir que eu ia perder o controle, que eu ia fazer uma loucura, eu corria lá pra um lugar vazio e ia lá fazer os cortes. E assim, nem doía mais, isso me era muito decepcionante, porque eu queria muito focar na dor física. E com o tempo eu comprei outras caixinhas, consegui um amigo bravo comigo porque ele comprou uma pra ele, mas eu insisti que ele jogasse fora, ele jogou, na verdade ele deu pra mim jogar fora, eu não joguei, e ele descobriu, e ele ficou muito bravo comigo. Mas enfim, gente, foi isso, eu fui me afundando cada vez mais, e eu praticamente sobrevivia, eu não vivia, eu sobrevivia. E era muito ruim pra mim quando eu pegava e acordava e falava assim, meu, qual é a graça de acordar e viver, gente? Eu não tô encontrando sentido nisso, eu ficava assim, qual a graça de viver e morrer e ser como se eu nunca tivesse passado por essa terra? E nesse tempo eu tava conversando com um amigo e a gente tava falando sobre o amor, a benignidade de Deus, e eu falava como se eu não estivesse passando pelo que eu estava passando. E eu resolvi, porque ele tem personalidade forte, eu resolvi pensei assim, deixa eu fazer um teste com ele, deixa eu falar, perguntar pra ele, perguntar não, vou falar assim, Deus não existe, bom pra mim. E daí eu quero ver como que ele vai agir, e o que ele vai falar pra mim, quero ter coisas pra refletir. Foi então que eu peguei e falei pra ele, olha, bom, Deus não existe mesmo, pra mim. E, bom, eu posso estar errada, eu posso não estar, sei lá. E daí eu fiquei surpresa, porque ao contrário de muitas outras pessoas que eu já vi, ele não falou assim, olha, me explica isso e isso e isso. Nossa, olha só a grandiosidade de Deus. Coisas que me fariam me questionar, sabe? Essa ideia que eu estava tendo. Mas por fim, ele começou a me xingar e eu fiquei muito brava, muito triste com a atitude dele. Por fim, a gente ficou sem falar um tempão. E um tempo depois do meu aniversário de 15 anos, após uma brincadeira ali no Facebook, daí eu e o primo do meu cunhado, ultimamente a gente tem conversa mais, mas ainda eu considero um grande amigo e irmão em Cristo. Então, a gente começou a conversar falando sobre a igreja e eu senti que podia conversar com ele, falar sobre o que eu tava passando. Aí eu expliquei, mas eu não falei sobre o meu ateísmo. E daí ele pediu minha autorização para conversar com meu cunhado, pastor Gilberto, para que o pastor Gilberto também pudesse me ajudar. E eu dei a autorização. E eu conversei com ele e eu comecei a sentir um certo alívio. Isso porque, gente, eu tenho muito costume de guardar as coisas pra mim. Isso começa a pesar de um jeito que me deixa muito mal. Então, quando eu desabafo, eu sinto um alívio, assim, muito grande. E lembrando, deixando claro que eu não contei a ninguém ainda sobre o meu ateísmo. E o meu cunhado e o primo dele me convidaram para ir pra igreja que eles frequentavam. E eu fui. E quando começou a adoração, acendeu uma luz na minha cabeça. Foi como se tivesse acontecido isso. E tudo, simplesmente tudo que eu estudei, tudo que eu li, tudo começou a fazer sentido. E eu comecei a entender o que um pastor havia me dito. Que assim como o Big Bang não pode ser provado em um laboratório, a existência de Deus também não pode ser provada em um laboratório, porque isso é questão de fé, é algo grandioso demais. E assim, a mente humana ela é limitada demais para entender a natureza e a grandiosidade de Deus. E crer também, gente, olha isso, crer que o mundo foi criado por uma explosão requer muito mais fé do que ele foi criado, do que crer que ele foi criado por um ser de inteligência sobrenatural. E eu passei a entender isso tão rapidamente que eu me assustei, gente. E toda aquela dor, aquela angústia, aquele desespero que eu tava sentindo
sumiu, desapareceu. E parece que o mundo, ele ganhou cor de novo. E naquele dia, então, eu desejei voltar pra Cristo, mas eu fiquei quietinha na minha. Mas no dia 23 de maio de 2019, eu subi no monte sozinha e ali eu me entreguei totalmente pra Deus. Eu pedi perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. E desde este dia eu não desviei mais. Gente, é importante ressaltar aqui que o termo desviar que eu estou falando foi que eu não me afastei mais totalmente da presença de Deus como havia feito nas outras ocasiões. Claro que nós somos humanos, nós erramos, somos muito falhos e devemos recomeçar, mas desviar, se afastar totalmente da presença de Deus, eu não fiz isso mais. Infelizmente, muitos cristãos, ou melhor, pessoas que se dizem cristãos e não são, eles não toleram ateus, mas esses não sabem o que passa na cabeça de um ateu. Eles não entendem que o que faz sentido pra gente não faz sentido pra eles. Nós, como cristãos, nós devemos ser pacientes e empáticos, sabe? Ao invés de julgar e jogar pra fora palavras desnecessárias, pessoas assim, pensando que vão mudar de ideia por causa de você, saiba que está totalmente errado. Não é exclusivamente por causa de você, não é você que vai fazer, mas é Deus quem faz, é Deus quem usa. Ele pode usar as pessoas, mas não é exclusivamente por causa de você, é por Ele. Devemos ser pacientes, empáticos, mas nunca deixar de falar a verdade a essas pessoas. E ao invés de julgar e falar mal, ore. Ore e peça ao Senhor para que Ele abra o entendimento dessas pessoas, para que elas possam entender e compreender, e para que elas possam viver esse tão lindo amor entre Deus e o homem. Peça para que o Senhor tenha misericórdia da vida delas, para que algum dia elas possam conhecê-lo. Ore e viva uma vida de influência, uma influência positiva. Não adianta nada você dizer que serve a Deus e sair por aí julgando negativamente. Tem o julgar positivamente e negativamente. Mas não adianta nada você sair julgando negativamente, fofocando, roubando, mentindo, traindo, cobiçando. Não adianta nada disso. E eu não sei se você sabe, mas muitos ateus observam isso. E muitos querem continuar no seu ateísmo do que se tornar cristão e levar uma vida como essas pessoas levam. Gente, coloca na cabecinha de vocês o quanto a sua vida, o quanto o seu exemplo, ela pode interferir na escolha de alguém. Pregue não somente através de palavras, mas de atitudes. Bom, pessoal, foi isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal. Eu vou deixar o link aqui no outro canal que eu tenho, que tá mais largado do que sei lá o que. A galinha falando, cocoricando lá no fundo. Enfim, não se esqueçam de se inscrever lá também. E eu acho que é isso, acho que não tô esquecendo de nada. Fiquem na paz do Senhor.